Muito bem, meu caro estudante, na última aula nós falamos bastante de primeira lei da termodinâmica e resolvemos alguns exemplos. Isso aqui você pode entender como se fosse um tópico extra. Eu vou fazer a avaliação da primeira lei da termodinâmica, só que para algumas transformações em particular. A vantagem disso é que pode trazer alguns resultados mais facilmente. A gente pode interpretar algumas situações sem fazer muita conta. Quer saber como é que isso funciona? Então vamos lá, me acompanhe. Então é isso, pessoal. Vamos direto ao que interessa aqui. Nós já falamos bastante da primeira lei da termodinâmica, eu só quero retomar muito brevemente aqui, né? A ideia da primeira lei da termodinâmica é que se você fornece para uma amostra gasosa ou para um sistema, né, vamos chamar assim que é o termo que a gente estava usando, uma certa quantidade de calor, ou se esse sistema troca uma certa quantidade de calor com a sua vizinhança, parte dessa troca de energia vai impactar na sua energia interna e parte vai impactar no trabalho que esse gás vai realizar, ou que esse sistema vai realizar em torno da sua vizinhança. Neste exemplo aqui, estou supondo que se eu fornecer 1000 joules de energia para o meu sistema, eu estou supondo que um possível resultado seja parte desses 1000 joules seja absorvido pelo meu sistema através da sua energia interna, do seu ΔU, e a outra parte ele vai devolver para o sistema através da realização de trabalho. Só para a gente escrever a primeira lei da termodinâmica aqui, né, em termos matemáticos, para ficar bonitinho, a gente pode dizer que todo o calor que for trocado com o gás, ou se você pensar que for fornecido para um gás, parte dele pode ser absorvido em forma de energia interna, ou variação de energia interna, e a outra parte em forma de trabalho. Lembrando também que todos esses três termos aqui, eventualmente, podem ser zero, tá? De forma geral, calor, variação de energia interna e o trabalho podem ser positivos, podem ser negativos ou podem ser zero. O que eu vou fazer aqui agora, olhando para a primeira lei da termodinâmica? Eu vou olhar para algumas transformações especiais. Quem são as transformações especiais? Bom, são as transformações gasosas que mais nos interessam. São algumas transformações gasosas nas quais algum parâmetro vai ficar constante, algum parâmetro não vai mudar ou algum parâmetro vai ser zero, vai depender do caso, tá? Então, quais são essas transformações importantes? As transformações importantes são a transformação adiabática, a transformação isocórica, a transformação isotérmica e a transformação isobárica. Então, lá no início do estudo dos gases, a gente começa comentando a respeito dessas três transformações aqui, isocórica, isotérmica e isobárica, e agora a gente acrescenta, a gente discute um pouquinho a mais a transformação adiabática. Então vamos lá para cada uma delas e vamos analisar a primeira lei da termodinâmica em cada um desses casos aqui. Então, transformação adiabática. Primeiro de tudo, lembra o que é uma transformação adiabática? Se você não lembra, você vai anotar aí agora. A transformação adiabática é aquela que não há troca de calor, ou seja, o calor trocado é zero, tá certo? Então, muito importante. Como que fica a primeira lei da termodinâmica quando a gente olha para a transformação adiabática? Toda vez que você tiver uma transformação adiabática, o que vai acontecer? Pela própria definição, o Q vai ser zero, ou seja, a sua primeira lei da termodinâmica vai ser escrita da forma zero igual a ΔU mais trabalho. E você pode trocar um ou outro de lado aqui, eu vou trocar o trabalho, eu vou trocar o ΔU de lado e vai ficar assim, ó, ΔU igual a menos trabalho. Tá? Se estiver ruim para você enxergar o que eu fiz aqui, eu peguei o trabalho e joguei para o lado de lá. Sinal positivo fica negativo, tá? Ou se você preferir, pega o ΔU e joga para cá, vai ficar menos ΔU igual a mais trabalho, e multiplica os dois por menos 1, que você chega nisso daqui. Mas o ponto importante, a consequência aqui importante, que é o que você vai anotar aí, além de você anotar, obviamente, essa conclusão, né? Essa expressão matemática, que você vai anotar no seu caderno aí agora, nesse exato momento aqui, na transformação adiabática, a variação de energia interna, pelo fato de não existir troca de calor,
a variação de energia interna é feita às custas da realização de trabalho sobre o gás. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a energia interna aumenta, ou seja, se o ΔU for positivo, automaticamente isso quer dizer que o trabalho é realizado sobre o gás, o trabalho é negativo. E o contrário, se o ΔU for negativo, ou seja, se o gás diminuir de temperatura, quer dizer que o gás vai realizar trabalho, tá certo? Essa segunda situação, esse segundo caso aqui, ó, de ΔU negativo e trabalho positivo, é uma situação típica que acontece em aerosol de desodorante, por exemplo, tá? O que acontece com aerosol de desodorante? Quando você, não sei se você já percebeu, já teve a oportunidade de fazer isso, mas às vezes é mais fácil de você visualizar isso quando o desodorante está no fim. Se você apertar o desodorante, né, a maquininha, o aerosol lá, né, e manter ele apertado por muito tempo, o ar que está ali dentro, o gás que está ali dentro, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Com o tempo, você é capaz, às vezes, até de detectar que a lata começa a ficar com uma temperatura mais baixa, a lata começa a esfriar. Tá? Tem umas buzinas também que usam um esquema parecido com esse, vocês já devem ter visto. Tá? Quando você aperta por muito tempo, o ar vai escapando, o ar vai saindo muito rapidamente e as paredes dessa lata vão resfriando muito. O que isso quer dizer? Nessa situação, a gente tem uma típica transformação adiabática. É uma transformação, o gás escapa muito rapidamente, não há troca de calor do gás com o meio externo, então ele sai com muita rapidez, realizando o trabalho, se expandindo. Mas se não há troca de calor, como que ele consegue se expandir? Como que ele consegue realizar trabalho? Às custas da variação da energia interna. Ou seja, sua temperatura diminui. Sua energia interna diminui, sua temperatura diminui, e, como consequência, ele consegue se expandir. Essa é que é a ideia. Muito bem, vamos falar da transformação isocórica. O que significa uma transformação isocórica? Que é a mesma coisa, anote aí se você não se recorda, de uma transformação isovolumétrica. Também é possível utilizar esse nome. Isovolumétrica ou isocórica quer dizer que o volume é constante. Se o volume é constante, quer dizer que ele não muda. Se o volume não muda, então quer dizer que o ΔV é igual a zero. E aí que vem uma coisa importante. Vamos escrever a primeira lei da termodinâmica aqui. Calor trocado, parte vira energia interna, parte está relacionada com o trabalho. E eu comentei na resolução de um dos exemplos, durante a resolução de um dos exemplos, que para cada um desses caras, você tem que olhar alguma característica. Então, por exemplo, no caso do volume, se eu quero saber o que está acontecendo com o volume, para qual desses três caras eu tenho que olhar? Se eu quero saber do volume, se eu quero saber o que acontece com o volume, eu preciso olhar para o trabalho. Por que eu preciso olhar para o trabalho? Porque nós vimos, quando a gente falou de trabalho realizado por um gás, nós vimos que o trabalho de um gás depende diretamente da sua variação de volume. De forma que, se a variação de volume, se o ΔV for positivo, isso quer dizer automaticamente que o trabalho é positivo. E se o ΔV for negativo, se o volume diminuir, isso quer dizer que o trabalho é negativo, o trabalho é sofrido pelo gás. E se o ΔV for zero, se não houver variação de volume? Se isso aqui for igual a zero, quer dizer que o trabalho, isso implica que trabalho também é igual a zero. Então, na transformação isocórica, qual que é a consequência importante? Se o ΔV é zero, isso implica obrigatoriamente que o trabalho é zero. Não existe trabalho nem realizado nem sofrido, porque o volume permanece exatamente o mesmo. Então, quando a gente substituir aqui na primeira lei da termodinâmica, vai ficar assim. Calor é igual a ΔU mais zero. Uai, mas ΔU mais zero, eu não preciso escrever o mais zero, né? Não preciso não, eu posso tirar ele daqui. O que significa, então, qual que é a consequência no final das contas? Se você tem uma transformação isocórica, todo o calor que for trocado está diretamente relacionado, vai ser completamente absorvido pela energia interna do gás. Em outras palavras, se você fornece calor para o gás, ele vai aquecer, aumentando sua energia interna.
Ou se você retira calor do gás, se o calor é transmitido do sistema para sua vizinhança, de dentro para fora, o gás vai diminuir sua temperatura automaticamente. Em qual caso que isso acontece? Relembrando aqui, reforçando, na transformação isocórica. Muito bem, vamos falar da próxima, que é a transformação isotérmica. Transformação isotérmica é aquela na qual a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, quer dizer que ela não muda. Se a temperatura não muda, quer dizer que o ΔT é zero. Então, quando a gente escreve a primeira lei da termodinâmica, de novo, todo calor trocado, parte vira energia interna, parte vira trabalho trocado. Na primeira lei da termodinâmica, quem que é desses três aqui, ó, que tem a ver com a variação de temperatura? Na primeira lei da termodinâmica, quem tem a ver com a variação de temperatura é justamente a variação de energia interna. A gente falou lá atrás, quando a gente discutiu isso, que a variação de energia interna, coloca aqui do lado, né, o ΔU, está diretamente relacionado com o ΔT, com a variação de temperatura. Tanto que se o ΔU for positivo, isso quer dizer que o ΔT é positivo, ou seja, a temperatura aumenta. Se o ΔU for negativo, o ΔT é negativo. E, em particular, se o ΔT for zero, quer dizer obrigatoriamente que o ΔU também é zero. Se a temperatura não muda, a energia interna também não muda, permanece a mesma. Se a energia interna não muda, esse cara todinho aqui zera na nossa equação. Vai ficar como? Calor é igual a zero mais trabalho. Vou escrever bonitinho, né? Não preciso desse zero. Ou seja, todo o calor trocado vai ser convertido em trabalho. Se o calor for fornecido para o sistema, quer dizer que você fornece calor para o gás, automaticamente ele expande, ele realiza trabalho positivo. Se você tira calor do gás, automaticamente ele comprime. Você está realizando trabalho sobre gás e, como consequência, ele está jogando calor para fora. Essa é que é a ideia dessa igualdade que está aqui. E a última, ficou faltando a gente falar, é a transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? É aquela que a pressão é constante. E se a pressão é constante, ela não varia. E qual que é a única coisa que a gente tem de benefício de saber que a pressão é constante? Se a pressão é constante, a gente sabe que a gente pode escrever o trabalho como sendo produto da pressão pela variação de volume. Essa é a única coisa que a gente sabe com certeza e que a gente pode utilizar. É a única relação que a gente pode utilizar. Nossa, mas não vai zerar ninguém, não? Não, nesse caso aqui não zera ninguém. Você tem todos os três termos da sua primeira lei da termodinâmica. Então, escrevendo ela aqui, né? A primeira lei geral é calor trocado, é variação de energia interna somado com trabalho. Então, a única coisa que eu vou fazer é reescrever o trabalho como essa expressão que está aqui. Então, você tem calor trocado, você tem variação de energia interna, porque você tem mudança de temperatura, só que a diferença é que você consegue calcular o trabalho como produto da pressão pela variação de volume, tá? Então, resumo dessa conversa aqui toda e no que isso pode ajudar a gente. Bom, se você tem um enunciado de um exercício que ele já te adianta qual tipo de transformação que você está tratando, você já sabe mais ou menos para qual caminho que você vai seguir. Se for isobárica, você vai ter que fazer a conta com os três termos aí. Por outro lado, ele tem que te dar informação suficiente para isso. Não adianta ele querer inventar moda. Ele tem que te dar informação suficiente para você analisar cada caso. Agora, suponha que ele te dê uma situação em que a transformação é isotérmica. Ora, se você já sabe que ela é isotérmica, você já pode zerar a variação de energia interna. Você já sabe que a energia interna não vai existir, porque a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então isso você já sabe, tá? Se ele falar que é uma transformação isocórica, automaticamente você já sabe que não há realização de trabalho, tá? Então, onde que isso pode aparecer? Isso pode aparecer, né? Isso tem uma chance grande de aparecer num exercício fechado, numa questão objetiva, tá? Porque questões objetivas não necessariamente você precisa perder muito tempo para poder resolver, tá? Então, às vezes ele te dá uma dica no enunciado e a dica do enunciado você já consegue matar a charada na resposta, beleza?
Então é isso, meus amigos, eu espero ter ajudado mais uma vez, tá certo? Deixo aqui mais um exercício, na verdade, mais uma sugestão de atividade. Aproveita aqui agora, né, que tá com sangue quente ainda, que tá com a cabeça fresca aqui com as ideias que a gente acabou de discutir. Escolhe um tema, escolhe um tópico, escolhe um ponto que eu chamei a atenção aqui, um ponto que eu falei, aquele que mais te chamou a atenção. Escreve sobre ele no seu caderno, coisa rápida, com as suas palavras, 3 ou 4 frases. Escreva, registre no seu caderno agora, não deixa para fazer depois, faz agora, rápido, prático desse jeito, tá certo? Beleza? Se quiser também, deixa nos comentários, tá? Fica à vontade. Aquilo que mais te chamou a atenção, escreva com as suas palavras, faça esse registro, tá certo? Então é isso, eu espero tê-los ajudado, um forte abraço e cuide-se bem.